Muito bom. Mas hoje à noite, queridos, na segunda mensagem, desenvolvendo este tema do 10º manancial, quero ministrar aos irmãos sobre uma perspectiva de despertamento. Quero comentar com os irmãos, a título de palavra de Deus para o nosso coração, os sinais da vinda do Senhor. E eu procurei selecionar alguns sinais, os quais são bem claros. É difícil a gente olhar para os sinais, os quais eu selecionei para esta mensagem, e dizer que eles não se cumpriram, ou não estão se cumprindo já a passos largos. E eu quero, antes de iniciar a mensagem propriamente dita sobre os sinais da vinda do Senhor, gostaria de orar com os irmãos, porque algo que o Espírito Santo falou ao meu coração, em uma das madrugadas da semana passada, orando por este momento no qual eu estaria aqui com os irmãos, o Espírito Santo me falou claramente: o meu propósito naqueles dias é gerar no coração do meu povo anseio, amor pela volta de Jesus. E eu sei que há pessoas entre nós que ainda não amam a vinda de Jesus. E porque ainda não amam a vinda de Jesus, não anseiam pela vinda de Jesus. Há alguns inclusive que dizem assim: mas eu preciso, vejam bem, eu preciso antes da vinda de Jesus construir a minha casa. Eu preciso ter o carro dos meus sonhos. Eu preciso me casar. E por aí vai. Há muitos que não anseiam a vinda do Senhor porque não amam a vinda do Senhor. Vocês querem ficar em pé para esta oração? Meu irmão, minha irmã, olha, se você já ama e anseia a volta do Senhor, a sua oração agora vai ser de ações de graças, de gratidão. Você vai dizer: Deus, muito obrigado, porque eu amo a vinda do Senhor, e eu anseio para que o Senhor volte logo. Porém, querido irmão, querida irmã, olhando para o seu coração, se você perceber que ainda não ama a vinda do Senhor, ainda não anseia a vinda do Senhor, o momento de Deus mudar a sua história já começou. De acordo com o que você vai orar agora, de acordo com o que você vai buscar de Deus agora, Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Quantos creem? Então erga a sua mão aos céus e comece a orar. Ore ao Senhor, vai. Se já existe amor pela volta do Senhor, você anseia por ela, então dê graças ao Senhor. Agora, se não, irmão, irmã, comece a orar dizendo: Deus, gera em mim amor, paixão pela vinda do Senhor. Espírito de Deus, que ao ministrar a palavra do Senhor nesta noite, Pai, que o Senhor esteja agindo livremente entre nós, ó Deus, e que o Senhor nos conduza, Pai, nos conduza, Senhor, ó Pai, para o propósito para o qual o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, neste manancial. E assim oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Glória
a Deus. Podem sentar, meus irmãos, por favor. A título de introdução da mensagem que Deus tem para os corações hoje à noite, eu digo aos irmãos que precisamos lembrar de 3 verdades ditas no Novo Testamento quanto à volta de Jesus. A primeira delas está em Mateus capítulo 24, verso 36, onde Jesus diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Muitos dizem, usando esse texto, que nós não precisamos nos preocupar com os sinais da volta do Senhor Jesus. Porque se ninguém sabe, então ninguém precisa se preocupar, porque ninguém vai saber mesmo. Então não tem esse negócio de sinal. Erradamente dizem isso. No entanto, queridos irmãos, há sinais indicando claramente que a volta de Jesus e a consumação dos séculos acontecerá, e em dias atuais tudo está muito evidente que está próximo. Estão acontecendo no mundo inteiro fatos marcantes que estão na profecia bíblica. Porque, na verdade, o que Jesus disse foi dia e hora. Ele não disse proximidade. Então, considerar os sinais evidentes como se fosse coisa corriqueira, sem valor para a nossa vida enquanto que cristãos verdadeiros, isso seria uma tremenda falta de discernimento da própria palavra de Deus. O dia exatamente e a hora ninguém sabe. Ninguém. O dia e a hora. O outro texto que nos traz uma segunda verdade, também esclarecedora, para entendermos a necessidade de observarmos os sinais da volta do Senhor Jesus, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, onde Paulo diz: não estais em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Dia e hora, ninguém sabe. A proximidade, podemos discernir e saber. Porque, meus amados irmãos, aqueles salvos em Cristo Jesus, que têm o Espírito Santo residindo 24 horas por dia em suas vidas, quando estiver bem próxima a vinda do Senhor, o próprio Espírito Santo estará despertando em nossas vidas, como que dizendo: prepara, 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 está chegando a hora. Haverá esse sentimento da proximidade da volta do Senhor Jesus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. E uma terceira verdade, a título de introdução, outro texto dito pelo Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 3, quando ele diz: compreendeis a face dos céus, algumas versões dizem os sinais dos céus, e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Tem muita gente que está alheia, meus amados irmãos, ao grande fato de que a volta do Senhor Jesus está próxima.
E quando eu começar a mostrar os sinais para os irmãos, será praticamente impossível alguém sair daqui hoje à noite sem esta convicção: a volta do nosso amado Jesus está muito, muito, muito próximo. Precisamos discernir os sinais da volta dele. E o nosso objetivo, queridos irmãos, nesta noite, é verdadeiramente buscar despertamento para todos os crentes, os membros da nossa casa que estão desapercebidos, os familiares, mais próximos ou mais distantes, os nossos colegas de trabalho, de escola, precisam desse despertamento. Os sinais estão evidenciando claramente que o nosso Senhor está às portas, meus queridos irmãos. Eu sou um cara jovem, tenho um pouco mais de 50 anos, e eu tenho a expectativa de que não vou morrer, principalmente quando vou à palavra para estudar esse tema. Recentemente na nossa igreja nós ministramos uma série durante todo um ano sobre a exposição do livro de Apocalipse. Pensa num povo que ficou fogoso para ir para o céu logo. Amém, gente? Vamos olhar esses sinais? São muitos, mas eu selecionei apenas 5. Apenas 5 sinais, que ao meu ponto de vista são os mais evidentes, que mostram a iminência da volta de Jesus Cristo. Agora, mais uma vez, coloca a mão aí no ombro do seu irmão, dá uma balançadinha e diz assim: se prepara, porque Deus vai mexer com você. Deus vai mexer conosco hoje à noite, vai nos balançar, vai levantar as nossas cabeças para que olhemos para o céu. A nossa redenção está se aproximando muito mais ligeiramente do que muitos imaginam. 5 sinais apenas. Primeiro sinal: guerras e revoluções. Em Lucas capítulo 21, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Textos paralelos no Evangelho de Mateus, de Marcos, trazem o mesmo teor destas palavras de Lucas. A ideia no texto grego original é a ideia de guerras e revoluções. E assim sendo, meus queridos irmãos, eu destaco 4 fatos que esclarecem muito bem este sinal. O primeiro fato é a Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial aconteceu no século passado, no século 20. Foi uma guerra global, que teve o seu centro na Europa, que começou no dia 28 de julho de 1914 e durou até dia 11 de novembro de 1918. Foram mais de 4 anos de sangrenta guerra envolvendo todas as nações do mundo, deixando entre 66 e 85 milhões de mortos. Alguns dizem: mas quanto tempo faz de 1918 até agora e Jesus não voltou? Mas acompanhem comigo.
O outro fato foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu no mesmo século. A Segunda Guerra Mundial foi também um conflito global, militar, fortemente armado, que durou de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. Anos também de sangrenta guerra, muito derramamento de sangue, envolveu praticamente todas as nações do mundo, incluindo as grandes potências mundiais. Deixou um saldo de mais ou menos 77 milhões de mortos. Dentre estes, quase 7 milhões de judeus. Foi nessa guerra que o mundo descobriu que existe uma energia explosiva extraordinária chamada atômica, quando foi lançada sobre as cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. De lá para cá o mundo nunca mais foi o mesmo com respeito às guerras, por causa do temor da energia atômica. Poucos anos atrás, no século passado. E um terceiro fato, irmãos, são as constantes guerras pequenas que surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial. Estima-se que em 1993 já havia cerca de 48 guerras de etnias em andamento pelo mundo afora. Havia 164 reivindicações e conflito étnico, territorial, envolvendo guerra, gente pegando em armas em muitas localidades do planeta Terra. Isso foi em 1993, hoje o índice é bem mais alto. Desde a Segunda Guerra Mundial, meus queridos irmãos, o planeta Terra não ficou um ano sem guerra. Nunca houve mais plena paz. E em quarto lugar, um quarto fato que nos leva a entender que este sinal está se cumprindo a passos largos, em mais de 80% do seu cumprimento. A Guerra Fria, que possivelmente dará forma à Terceira Guerra Mundial. Já é fato, meus amados irmãos, fato comprovado, que as nações desenvolvidas do mundo têm um poder bélico que é capaz de destruir o planeta. E o que vocês ouvem nos jornais, desses bate-bocas entre nação e nação, é uma amostra clara de que existe um poder bélico escondido sob o domínio das potências mundiais. E mais ainda, se todo o poder bélico das nações for utilizado de uma só vez, esse planeta no qual nós habitamos pode ser completamente destruído. E os cientistas dizem ainda mais que até mesmo o nosso sistema, o sistema solar, com uma detonação de tal poder, pode ser extremamente afetado. E o que faz com que nenhuma nação utilize esse poder que tem é o temor da outra ter um poder maior. Porque nenhuma nação revela o poder bélico que tem em suas mãos, sob seu domínio, até mesmo por estratégia de governo mundial. Olhem os jornais, queridos irmãos, observem esse sinal se cumprindo diante dos nossos olhos.
como que dizendo para o nosso coração que serve, que ama, que é apaixonado pelo Senhor: se prepara, porque eu estou às voltas, à porta da vinda, da chegada, para pegar vocês e levar para a eternidade. Este é o primeiro sinal, o qual eu destaco como palavra de Deus para nós hoje à noite, meus amados irmãos. Sinal: guerras e revoluções. O segundo grande sinal, que também está muito claro nos acontecimentos atuais: catástrofes naturais. Sem dúvida, meus amados irmãos, o planeta Terra nunca experimentou tanta catástrofe na natureza quanto nos dias atuais. Os últimos 20 anos foram marcados por tremendas catástrofes em todos os lugares do mundo. Em Lucas capítulo 21, verso 11, o Senhor disse assim: e haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares e coisas espantosas. Quando olhamos para o mundo de hoje, a gente percebe que o que Jesus disse já está acontecendo. Já está acontecendo. 5 observações muito importantes sobre estas catástrofes naturais, queridos irmãos. Primeiro, lembra o tsunami no sudoeste asiático, os tufões, os terremotos dos últimos 20 anos, que têm de fato produzido preocupações para as autoridades mundiais. Coisas terríveis acontecendo. A natureza está correspondendo ao trato que ela tem recebido da humanidade, e o mundo está sendo preparado para o juízo de Deus descrito no Apocalipse. Uma segunda observação: pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Quando você para escutar os noticiários confiáveis, científicos, você fica abalado, porque tudo que está predito pela ciência é catástrofe. Tudo isso, meus amados irmãos, deve soar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma: Jesus está voltando. Uma terceira observação: não há perspectivas positivas, meus amados irmãos, quanto às catástrofes naturais. Não há perspectiva boa. O pior de Deus ainda está por vir para o mundo. O pior ainda está por vir sobre este planeta. Queridos irmãos, não quero de maneira alguma desestimular a igreja, mas precisamos nos preparar para viver dias difíceis, porque o mundo no qual nós vivemos está sob a mira de Deus, já nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Está para começar a se cumprir a palavra do Senhor, que diz que aquele que é limpo, limpe-se mais; aquele que é sujo, suje-se mais. É hora, meus queridos irmãos, de nós, a igreja do Senhor, sermos
santa mais do que nunca. É tempo, queridos irmãos, de nós nos prepararmos, porque as catástrofes que estão acontecendo na nossa geração apontam fortemente para o fato de que a nossa redenção final está às portas. Em uma quarta observação, eu digo que a Organização Mundial da Saúde considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS e ceifando cerca de 3 milhões de pessoas por ano desde 1980. Isso mostra, queridos irmãos, que a palavra de Jesus, quando ele disse que haveria antes da sua morte sinais, terremotos, fomes, pestilências em vários lugares. Portanto, queridos irmãos, preparemos o nosso coração, despertemos a nossa alma, para mais do que nunca sermos apaixonados por Jesus Cristo e pela implantação do seu reino. Não compensa mais pensar em uma trajetória humana neste planeta por muitos anos. Longe de nós fazermos como a igreja de Tessalônica fez no passado, quando o apóstolo Paulo os despertou para o fato de que Jesus voltaria. E muitos, segundo diz o contexto histórico, que muitos pararam o que estava fazendo para receber Jesus. Não é isso. Precisamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Se eu tenho meu emprego, continuo no meu emprego. Se eu estou fazendo o meu curso de pós-graduação, sei lá, que continue fazendo, mas com o coração atento, sabendo que Jesus Cristo pode voltar e me levar do meu trabalho, me levar lá da minha faculdade, mas eu preciso entender que os sinais apontam para a iminência da sua volta. E a quinta e última observação, para que entendamos bem este segundo sinal, irmãos. Quem nunca ouviu falar sobre a AIDS? Quem não sabe o que é a AIDS, não é? Praticamente todos sabem. A AIDS foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, com mais de 22 milhões de mortos. Não se falando das outras epidemias que surgem, e de certa forma a Organização Mundial da Saúde consegue controlar. Mas nós somos uma geração que mais teve epidemias, inclusive epidemias que surgem sem que os estudiosos consigam detectar qual foi a origem. De repente surge uma coisa e eles não sabem de onde veio, e pior de tudo, não sabem para onde vai. Quando nós olhamos para este segundo sinal, queridos irmãos, para as catástrofes naturais que acontecem no dia a dia da humanidade, a voz do Espírito soa em nossa mente, em nosso coração. Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Primeiro sinal: guerras e revoluções. Segundo sinal: catástrofes naturais. Um terceiro sinal muito evidente também, irmãos: a multiplicação da iniquidade. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Ainda bem que é de muitos e não é de todos. Diga amém. Coloca a mão no coração e diga assim: em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus que esse esfriamento não me acontecerá. Deus vai responder a sua oração, se você não se deixar envolver pelo poder do pecado dos nossos dias. Prepare-se para ficar espantado agora. 4 esclarecimentos significativos sobre a multiplicação do pecado. Primeiro esclarecimento: sem dúvida, queridos irmãos, há um aumento do pecado em nossos dias, demonstrado com excesso, digam comigo, excesso, de pornografia, fornicação, adultério, desonestidade e violência. A quantidade de pecado tem aumentado, ano após ano. E o século 21 foi inaugurado com um extremo, parece até redundância, mas é bom que fica bem gravado no nosso coração, um extremo excesso de tudo que não presta, moralmente falando. Mas isso não é o pior não, irmãos. Isso não é o pior não. Segundo esclarecimento: a revolução sexual e as drogas, digam comigo, revolução sexual e drogas, ganharam tal espaço na sociedade, ao ponto de tudo ser considerado natural e normal. Vindo para cá, de repente eu olho para um lado, tinha um elemento com a braguilha aberta, fazendo o número 1, como se tivesse do banheiro da casa dele. Isso é o mínimo que a gente presencia hoje. O que os movimentos sociais trouxeram para a nossa geração, em nome de revolução e liberdade, foi dar autorização para o pecado. Isso é normal hoje. Terceiro esclarecimento, e aqui é que a coisa fica muito mais dura para nós, irmãos. A pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa para a dimensão conceitual. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? Que pecado deixou de ser considerado pecado na nossa geração. Quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, Ele estava dizendo que a iniquidade se multiplicaria tanto em quantidade quanto em qualidade. E o pior de tudo, a qualidade é muito mais forte do que a quantidade. Ora, meus irmãos, judicialmente, adultério não pode ser considerado mais um erro, uma afronta conjugal, como era na geração passada. Meus queridos irmãos, o conceito de pecado tem sido banido da vida da humanidade. Nós vivemos em dias em que pronunciar a palavra pecado, em alguns contextos, é cafona, é tolir a liberdade. O pudor virou escárnio. Isso afeta a humanidade de modo geral. Recentemente eu estava assistindo um documentário e um sociólogo alemão, que não é evangélico, que não é cristão, falou algo que eu pensei, meu Deus, que realidade. Ele estava fazendo uma análise do padrão moral das mulheres nas gerações,
E ele falou uma frase da qual eu não consegui me esquecer mais. Ele disse: as mulheres da nossa geração se vestem como as prostitutas da geração passada. E ele começou a citar os decotes, as roupas. Ele não estava falando para a igreja como eu estou falando aqui. Ele estava falando em uma conferência geral, para povão de modo geral, falando dessas aberrações. O que era pecado no conceito bíblico teológico, no conceito social, hoje é ser cafona, é tolir a liberdade. O pecado, irmãos, não só se multiplicou em quantidade na nossa geração, mas se multiplicou em qualidade. E é por isso que nós temos tanta gente fria, tanta gente sem aquela paixão de há 15, 20 anos atrás. Me lembro com saudade do tempo em que um filho, se tinha dois adultos conversando, o filho não podia passar entre eles, porque era falta de respeito. Hoje em dia, os filhos mandam os pais ir tomar café. Não há mais respeito. Verdadeiramente, queridos irmãos, a pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa para a dimensão conceitual. Pergunta para um sociólogo moderno o que é pecado, para você ver o que ele vai te dizer. E o quarto e último esclarecimento sobre este terceiro sinal: o problema do pecado não é que ele se multiplicou tanto, é que ele se tornou virtude, e quem dele não abusa é contado como louco ou insano. É assim que o mundo pensa. Hoje você não pode nem corrigir os seus filhos direito. Meus irmãos, Jesus está voltando. Esse terceiro sinal é algo cumprido. Às vezes eu penso que não tem como piorar, pastor Anchieta. Às vezes eu penso, será que vai chegar coisa pior do que isso, moralmente falando, a nossa geração? Encontrar pares, quando eu digo pares, é gente do mesmo sexo. A obreira Lúcia disse que está gravando esse negócio aí, depois tira essa parte, viu gente? Senão eu vou ser preso aí, o pastor Edgar vai ter que pagar a fiança para eu sair de lá. É comum você encontrar homem e mulher, de 2 a 2, vivendo como se fosse casal, normalmente, nas praças. Antigamente, uma moça, um rapaz casarem-se virgem era virtude. Hoje é cafona. Ai da menina que falar para as coleguinhas na escola que ela é virgem depois dos 12 anos. E se o rapaz falar então, meu Deus do céu, ele nunca mais vai voltar naquela escola. Verdadeiramente, a iniquidade se multiplicou em quantidade e em qualidade. Primeiro sinal, gente, digam juntos, 1, 2, 3 já. Guerras e revoluções. Segundo, catástrofes naturais. Terceiro e quarto, o quarto sinal, multiplicação do conhecimento.
No contexto escatológico, no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, a palavra do Senhor diz que muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A multiplicação do conhecimento, da ciência, é outro sinal muito forte de que a nossa redenção está chegando. A nossa redenção final está chegando. Está pertinho da gente encontrar com o Senhor Jesus lá em cima. Eu acho que a nuvem na qual Ele estará será uma nuvem sobre o Brasil. Brincadeira, irmãos. Dizem que Deus é brasileiro, não é? Certamente que os japoneses dizem também a mesma coisa, que Deus é japonês. 5 informações indispensáveis, irmãos. 5 informações indispensáveis sobre a multiplicação do conhecimento. Primeira informação: nosso século conheceu a técnica como jamais na história. A técnica em todos os segmentos nunca foi tão desenvolvida quanto na nossa geração. O que se demorava décadas para se conhecer, hoje já se conhece assim. Segunda informação: os meios de comunicação. Os meios de comunicação transformaram o mundo, chamando-o de global. O autor do livro Teoria da Comunicação, ele disse que o mundo se tornaria uma aldeia global. E como está isso hoje, irmãos? A gente se comunica com todo mundo, em todo mundo, em instantes. O mundo já é o mundo global, claramente. Terceira informação, meus amados irmãos, sobre a multiplicação do conhecimento. Alguns duvidam, mas historicamente o homem já foi até mesmo à lua, foi capaz de pisar os pés na lua no dia 20 de julho de 1969, quando eu tinha 3 aninhos. E mais ainda, em quarto lugar, o telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, tudo isso tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução no mundo. É impressionante como o conhecimento tem se multiplicado. E o que é mais forte, queridos, em quinto lugar, não é exagero da ciência, meus amados irmãos, é algo comprovado. A cada minuto, digam, a cada minuto, gente, a cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo. Os impactos vão se revelando de acordo com o interesse capitalista e comercial. Mas que dia que nós imaginávamos de estar ministrando, pelo menos eu que sou um pouquinho mais novo que vocês, estar ministrando aqui para vocês e esta mensagem poder ser ouvida lá do outro lado do mundo simultaneamente. E é interessante, gente, principalmente vocês jovens, fiquem atentos para isso.
Geralmente, o que se coloca em filmes, principalmente os de Hollywood, o que se coloca nos filmes a título de ficção científica já é algo que está projetado. Sabe aquele computador que só tem o facho de luz assim e tal? Que você pega um negocinho aqui, põe dali, tal, assim, de repente você aperta uma teclazinha e ele some numa roelinha, no botãozinho? Tá rindo de quê? Eu, aos meus 15 anos de idade, eu assisti um filme no qual a pessoa falava em um celular, que era do tamanho de um tijolo. Eu falava, que dia que vai ter um negócio desse? Sem fio? A cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo. Levante a mão comigo e diga assim, bem forte: o meu Senhor Jesus está voltando. Aleluia. E o quinto e último sinal que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite: a pregação do Evangelho a todas as nações. O sermão profético em Mateus 24, verso 14, Jesus falou este sinal dizendo: e quando este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Sem esmiuçar o texto sagrado, queridos irmãos, mas apenas para nos despertar para a volta do Senhor Jesus, eu mostro a vocês 3 dados que mexem com o nosso coração. Primeiro, durante os últimos anos, por meio da página impressa, da internet, do rádio, da televisão, a pregação do Evangelho em escala mundial se tornou uma possibilidade real. Hoje, como acabei de mencionar para vocês, a mensagem que eu prego a vocês aqui e agora pode ser ouvida do outro lado do mundo. Vendo um outro documentário, eu gosto muito de ver documentário porque tem mais possibilidade de ser verdade do que os outros programas, mesmo os noticiários. Estava vendo outro documentário lá em casa e de repente me mostram lá uma tribo indígena atolada no meio da selva, não me lembro qual país agora, mas todo mundo com os índios inclusive sem roupa, a estilo original mesmo, com antena parabólica em cima da choupana, um aparelho de televisão dentro da choupana de palha, sem acesso de carro à tribo. Irmãos, a qualquer momento pode ser declarado diante do trono de Deus que o Evangelho já foi pregado a todo mundo. A qualquer momento. E um outro dado essencial, queridos: a Bíblia está traduzida em mais de 1.300 línguas e é distribuída a uma média de 100 milhões de cópias por ano. Há um agir que não é publicado pela imprensa do progresso do Evangelho. Existem inclusive missões que são proibidas de dar estatísticas pelos governos. E em terceiro e último lugar, o mundo
no mundo inteiro, há testemunhos dos crescimentos vertiginosos das igrejas evangélicas. Quem não conhece a história da Coreia do Sul, a maior igreja do mundo, que já chega a 1 milhão de membros, uma igreja que não para de orar, de ter culto, e há sinais de avivamento, de evangelização em todas as localidades do mundo. Mais uma vez, coloque a mão no seu coração e diga: o meu Senhor está às portas. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Eu e você precisamos amar a sua vinda. Precisamos ser despertados para aguardá-lo. Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, dos versos 13 a 18, quando ele diz: e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Não é que ele estava falando algo fora da inspiração do Espírito Santo, não, irmãos. É que Paulo era tão apaixonado pela vinda de Jesus, que ele queria, ele desejava de todo o seu coração, que este maravilhoso evento acontecesse nos seus dias. John Stott, comentando sobre a volta de Jesus em um dos seus livros, ele disse: o crente que não ama a vinda do Senhor Jesus precisa questionar a sua fé salvadora. Crente de verdade, irmãos, precisam amar a vinda do Senhor Jesus, porque tudo o que temos neste mundo aqui é infinitamente insignificante diante do que espera a humanidade na eternidade, quer seja de bem, de bom, quer seja de ruim. Nos preparemos, estejamos despertos para o fato de que o Senhor voltará. Amém, gente? Somente esses 5 sinais já dá para despertar a gente, não dá? Dá ou não dá, gente? Só estes sinais já são suficientes para despertar o nosso coração. Sim ou não? Como diz o povo da Universal, sim ou não? Primeiro sinal: guerras e revoluções. Segundo, catástrofes naturais. Terceiro, a multiplicação da iniquidade. Quarto, a multiplicação do conhecimento. E quinto, a pregação do Evangelho a todas as nações. E finalizando, queridos, a título de considerações finais desta palavra de Deus ao nosso coração, eu quero mostrar aos irmãos dois fatores que nos levam a entender que a volta de Jesus é iminente. Primeiro, o fator velocidade dos acontecimentos. Está tudo acontecendo muito rápido, irmãos. Às vezes a gente tem até aquela falsa impressão de que o tempo está passando mais rápido, não é? Mas não, o tempo continua o mesmo. Segundo a segundo, minuto a minuto, dia a dia, semana a semana e assim por diante. Mas a gente tem a impressão que está diminuindo o tempo está passando mais rápido. Não. Os acontecimentos é que estão acelerados. Está tudo acontecendo muito rápido, muito rápido. O outro fator, o segundo, é o fator soberania de Deus. Deus é soberano e todo poderoso. Se de hoje para amanhã Deus quiser, escute bem o que eu vou te dizer, isso vai nos levar ao momento de oração agora. Se Deus quiser,
se tiver no cronograma da soberania de Deus, que Jesus volte amanhã, todos os sinais proféticos podem ser cumpridos por uma ordem de Deus, um agir de Deus, porque Ele é soberano sobre a história. Por isso, estejamos preparados. Eu quero convidar os irmãos para que oremos agora. Coloquemos a nossa vida diante do altar de Deus, dizendo a Ele: Deus, olha como é que está meu coração. Eu não conheço o seu coração, a menos que Deus me revele agora. Mas eu não conheço o seu coração. Mas Deus conhece o seu coração. E você conhece o seu coração. Você sabe que o seu coração está vivo, aceso, apaixonado pela vinda do Senhor ou não. Você sabe disso. E como disse no início, o momento de mudar a história do seu coração, da sua vida, é agora. É neste manancial. Se o seu coração é frio, é gelado, e às vezes você pensa como muitos pensam, que se fala a respeito da vinda do Senhor, há quantos anos ele nunca voltou? Hoje é o dia de você ser despertado para olhar para os sinais da nossa geração, e ser mais crente, e ser mais santo, e buscar mais vida com Deus, fazendo a diferença na nossa geração. Os que querem orar ao Senhor assim, por favor, se coloquem em pé. Vamos erguer a Deus a nossa voz e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração diante do que Deus fala conosco neste momento. Não é imposição de mão sobre a sua vida que vai fazer a diferença agora, irmão. Olha, irmã, não é a imposição de mãos dos líderes que vai fazer a sua diferença agora, não. É a postura do seu coração e a sua sinceridade diante de Deus. A palavra do Senhor vem a nós nesta noite para nos despertar. Aleluia, aleluia, Deus. Senhor, a tua igreja está diante do teu altar neste momento. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar aos céus, meu Deus, pedindo a intervenção do teu Espírito na geração presente da tua igreja. Que o Espírito Santo, meu Deus, arranque de nós toda frieza, todo comodismo, Pai. Ó Deus, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, Senhor, gerando em cada membro da igreja, Senhor, em cada família da tua casa, uma paixão inigualável, um amor indizível, Senhor, pela volta do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Fala para quem está perto de você aí: eu te encontro lá em cima. Aleluia. Podem tomar assento, queridos. Hoje a nossa perspectiva foi de despertamento, e na mensagem de amanhã à noite eu quero trazer aos irmãos a perspectiva de preparo. E o preparo, irmãos, é enchimento do Espírito Santo.
Quero fazer aos irmãos amanhã uma exposição da parábola das 10 virgens. Amanhã à noite. Prepare o seu coração. Se hoje você foi despertada para a volta de Jesus, amanhã Deus vai te levar a entender como é que você se prepara. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.